Pronto. E chegamos à nossa terceira aula do grupo de estudos sobre Goetia e demonologia. O qual eu tô achando que demonologia não vai dar tempo de falar muito, né? Porque a gente já tá na terceira aula e vão ser no máximo 5 aulas. Mas lembrando sempre que a gente tá num grupo básico, certo? Então eu tenho que dar essas introduções todas, tenho que trabalhar em toda essa área básica, porque nem todo mundo aqui é nerd pra cacete e sabe de cor, né, o beabá da Goetia em si. Eita porra, tem uma criança gritando que nem uma louca ali. Então o que rola? Essa semana, vocês já devem ter percebido que a gente não pôde ter aula na quarta-feira, porque, fortuna, eu estava trabalhando para um caralho e fazendo muitos dinheiros. Então, por conta disso, a nossa aula foi adiada para sexta-feira, de acordo com a votação que vocês fizeram lá no grupo. Não vejo erro grave e lembrando sempre que todas as aulas ficam gravadas, certo? Elas são assistidas no YouTube, porém o único acesso para elas é pela Atos Negros. Então quem tiver dificuldade em encontrar as aulas, basta entrar lá na Atos Negros, que todos os links das aulas, inclusive dos outros grupos, dos outros temas, estão lá liberados para todos os alunos que se inscreverem na Atos Negros, que é gratuito e basta botar ali a senha do Google, a conta do Google, que vocês vão ter acesso a todas as aulas, certo? Deixa eu ver aqui se eu não... tá, beleza. Então o que rola, gente? Eu tô testando na verdade, um formato diferente das aulas, onde eu pego o conteúdo que vai ser tratado da aula e eu passo para vocês lá no grupo do WhatsApp durante o dia e a tarde, para quem já tiver disponível já poder debater sobre o assunto e tal. E aí, durante, né, a noite, eu vou aqui dar aula falando daqueles temas. Então, para quem leu tudo o que foi passado lá, eu quero deixar claro para vocês que a gente está inicialmente analisando esse Goetia Ilustrada de Aleister Crowley, né, com Lon, Milo Duquette, Christopher, bababá, e um monte de gente. E, inclusive, eu li hoje sobre esse David P. Wilson, que foi o cara que fez, né, todas as ilustrações desse livro, que são consideradas por muitos umas ilustrações meio fraquinhas demais, vamos colocar assim. Por quê? Eu tenho que entrar no assunto sobre o demonografia, né, que não é sobre Goetia. Existem duas obras, eu inclusive já postei elas lá na Atos Negros. Tem duas obras sobre demonografia. Demonografia nada mais é do que as pessoas pegando todos os relatos ou todas as suas experiências sobre evocação de bicho ou demônio, e aí elas criaram as suas imagens, e todo mundo acha que o Lemegeton, né, ele tem aquelas imagens as quais vocês reparam, eles não colocaram todas as imagens de todos os bichos, todos os demônios que aparecem. Exatamente por quê? Porque o demonografia ele não é direcionado aos 72 demônios que são apresentados no Teurgia Goetia do Lemegeton. Eles simplesmente pegaram algumas imagens do demonografia que batiam com alguns dos demônios que eram citados no Lemegeton e colocaram lá. Por conta disso, vocês devem perceber que fica com aquela sensação de... Peraí, o cara me vai fazer um livro, né, dividido em vários livros, que é o Lemegeton, ele é dividido em 5 livros, se não me engano. E aí, quando ele vai fazer o Teurgia Goetia, que faz parte do Lemegeton, ele nem se deu ao trabalho de colocar as imagens, né, dos 72 pokémons que deveriam aparecer lá. Então entendam que as imagens dos demônios não aparecem todas, porque aquelas imagens, na verdade, foram chupinhadas de uma outra obra chamada Demonografia de alguma coisa, que também está lá para download para vocês, onde tem inclusive alguns demônios que não pertencem a Goetia. Então, eu aconselho a todos vocês que procurem esse documento em PDF, que está lá na Atos, se não me engano. Se não tiver, me cobrem que eu coloco lá para vocês. Do Demonografia,
onde lá tem inclusive alguns demônios que não são da Goetia. Então percebam, uma coisa que eu sempre citei pra vocês, é que o Lemegeton, ele na verdade ele não é uma obra de um cara fechada e ele foi lá e fez tudo bonitinho como deveria ser. Tanto que, por exemplo, no próprio Clavículas de Salomão, e não o Clavículas Salomones Lemegeton, ou seja, tem todo um rolo aí. No Clavículas de Salomão que vocês encontram na Saraiva, por exemplo, não vai ter imagem nenhuma de nenhum dos demônios, certo? Porque naquela obra, que é do Matters, se não me engano, é Matheus, não lembro o nome dele agora, ele não utilizou as imagens do Demonografia, provavelmente por conta de direitos autorais ou alguma coisa do tipo, certo? Então ele não colocou as imagens. Então eu vi muitos alunos meus de outras turmas e tal, principalmente na época do Goma, falando, porra, cara, eu fui na Saraiva, eu comprei o Lemegeton, aquele com a capa preta, bonitinha, durinha, um inclusive que eu sorteei, né, lá na época, não lembro se era na época da Atos Negros ainda, a gente sorteou um, ou era no começo da Império Fortuna, e muita gente falou, cara, eu não encontrei as imagens dos bichos que normalmente as pessoas postam. Isso é aquelas imagens bem medievalistas, sacou? Tudo em preto e branco, mal desenhada para um cacete e tal. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Aquelas imagens, elas são meramente ilustrativas. Elas são um hambúrguer do McDonald's, sacou? Quando vocês fizerem uma evocação demoníaca, goética, que seja, o que vai aparecer para vocês não é aquilo ali. Primeira coisa que eles deixam bem claro quando você faz a evocação. Você tem que obrigar o espírito a se apresentar de forma humana. Então, quando vocês veem aquelas imagens de, sei lá, Asmodeu com 3 cabeças, de Furcas, né, com uma foice, coberto de palha e coisas do tipo, e o cara que é um leão com várias patas, tudo isso são imagens da cultura medieval da época, de relatos de pessoas que usaram muito ópio, muita cocaína e muito álcool, e aí artistas eram pagos para fazer essas obras. Então vocês não terem essas imagens não tem problema nenhum, a não ser que vocês estejam utilizando esta obra, que é a qual nós estamos trabalhando agora nesse começo de grupo de estudos. Porque o nome já diz tudo. Goetia Ilustrada de Aleister Crowley, ilustrada por David P. Wilson. Ou seja, esse cara, vocês vão inclusive reparar que muitas das artes que ele utiliza nessa obra não batem com as artes que a gente normalmente tem costume de ver em análises do Lemegeton. E essas pausas dramáticas que eu dou é porque tá um calor da porra aqui e eu estou bebendo água, sacou? Então, qualquer pausa não é porque eu caí, não. Então, o que acontece? Uma coisa que eu queria trazer para vocês é que, teoricamente, esse David P. Wilson, ele é citado lá no finalzinho desse livro, na parte final do livro, porque esse livro, o final dele é o Teurgia Goetia, onde ele traz, sim, os textos originais do Lemegeton sobre as descrições de como são cada um dos espíritos, né, que vão ser evocados nessa obra, óbvio. E assustadoramente, o David P. Wilson, ele fez as artes baseadas na experiência dele de evocação dos 72 fucking espíritos. O cara é um mestre Pokémon. Ele sim, de acordo com a obra, ele evocou os 72 demônios da Goetia num decorrer de 15 anos. Ele demorou 15 anos para fazer a evocação de todos os demônios da Goetia. E ele fez, né, a imagem de cada um deles de acordo com o que apareceu para ele. Infelizmente, as artes dele são muito precárias. Eu particularmente acho que era assim, um cara que não sabia desenhar muito bem. Ele não era desenhista, pintor, nem nada do tipo. Mas ele foi lá e desenhou o que apareceu para ele.
Tanto que tem um lá que aparece. Ele parece um Grey, ele parece um alienígena de filme mesmo, sacou? E dentre outros que ele até acertou. Então, pra quem já trabalhou com Goethe e vê as obras dele, as artes dele, percebe-se que em algumas ele estava muito chapado ou era só coisa da cabeça dele. Em algumas ele bate com algumas descrições que são particulares de alguns outros praticantes e tal, e que não divulgam muito. E uma das que eu queria trazer hoje, até porque eu não quero me esticar muito no assunto das imagens em si, foi a de Dantalion, certo? Que é um espírito que eu já trabalhei muito com ele, certo? Foi o primeiro que eu realmente trabalhei e falei, olha, esse daí é dos brabos, certo? Que foi Dantalion, que de acordo com o Lemegeton em si, ele deveria aparecer como um livro flutuando, certo? Como se fosse um grimório flutuando. Dantalion, ele é muito caracterizado como algo de sou o cara da sabedoria, eu sou o HD externo e tudo o que você quiser saber, eu sei e é por isso que está tudo aqui. Então, por conta disso, nas artes medievalistas, ele aparecia como um livro, certo? Como um grimório flutuante, às vezes pegando fogo, certo? E eu imaginava que por conta disso ele seria um dos espíritos menos humanizados possíveis. Ele ia ser, por exemplo, a minha Wikipédia demoníaca e mágica quando eu estivesse trabalhando com ele. Então foi até por conta disso que quando eu comecei a trabalhar com a Goethe, eu falei, cara, eu vou com esse cara. Porque o cara é da sabedoria, parceiro. O cara é um livro. O que é que um livro pode fazer comigo? Apesar de que a gente já viu, né? Nego batendo com Bíblia na cabeça de gente possuída. Eu imaginei que não fosse o caso. Porém, quando eu fiz a evocação do Dantalion, o que apareceu pra mim foi uma grande coluna de massa preta cheia de olhos vermelhos, certo? Que olhavam para todo lugar e falavam em várias vozes diferentes, ao mesmo tempo, várias informações as quais eu queria saber, só que era um caos tão grande, ele falava tantas coisas ao mesmo tempo, que é onde entra inclusive o assunto de hoje, que é controlar o bicho que você chama durante a sua evocação. Mas percebam, um cara que estava esperando um livro estilo Grimório medieval flutuante, dá de cara com uma grande, enorme, gigante coluna de massa preta, sacou? Cheia de olhos vermelhos, falando loucamente várias palavras em várias línguas e tal ao mesmo tempo. Isso é absurdamente caótico, certo? Absurdamente caótico. E não era o que eu esperava. Porém, durante o ritual eu fiz aquela coluna se acalmar, certo? E então eu consegui tratar com ele. Não me dei ao trabalho de forçá-lo a aparecer como uma imagem humana, até porque eu não queria, certo? Eu gostaria muito mais que ele aparecesse como ele mais se identificaria. E não porque eu gosto dele, até porque eu não conhecia, mas porque eu queria ter a experiência de ver um demônio na minha frente, o qual eu mesmo trouxe. Ele sim era um demônio de sabedoria, ele me ajudou muito em sabedoria, e essa foi a imagem, né, que eu tive dele. Eu fiz a evocação dele no máximo mais umas 4 vezes, certo? Porque não há necessidade de você virar amigo de bicho e ficar fazendo kumbaya com ele, chamando ele toda semana porque você tá carente. Você chama para resolver alguma coisa, você resolve aquela coisa, você agradece, você homenageia, que é, por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Muitos de vocês, ao ouvir isso, estão pensando, Dantalion pode me ajudar. Ou seja, só de falar Dantalion já faz a questão de vocês terem curiosidade de algo que dá certo e de que a descrição dele está correta, que é algo que por conta disso eu não confio nas pessoas que dizem fazer as 72 evocações, porque tu confiar que todas as 72 descrições estão corretas é muita inocência pra mim, sacou? Porém, esse cara,
Ele disse que ele fez as 72 evocações, ele utilizou e manteve as descrições que já estavam, né, no Lemegeton, no Teurgia Goetia, dentro do Lemegeton, e por conta disso ele trouxe. Apesar de que neste mesmo livro eles deixam bem claro que aquelas imagens elas não servem para diminuir a visão mágica de quem evoca o bicho, o espírito. É muito pelo contrário. Aquilo é para libertar a imaginação do evocador para que ele consiga esperar e visualizar qualquer coisa que ele realmente quer com aquele espírito. Ou seja, o cara fez 72 figurinhas e falou, mas tá tudo errado. O que aparecer, apareceu. E voltando ao Dantalion, o que eu achei interessante é que a descrição dele do Dantalion era uma massa flutuante muito similar a várias cabeças com vários olhos. No caso dele, além da massa ter vários olhos, também tinham várias bocas. O que na minha experiência, não. Os sons eles vinham diretamente para dentro da minha cabeça. Porém, ele provavelmente na evocação dele, ele concluiu que aqueles sons tinham que sair de várias bocas. Então percebam, na obra original seria um grimório flutuante pegando fogo. Na obra do Duquette e do David P. Wilson, era uma massa de carne com vários olhos e várias cabeças e várias bocas falando ao mesmo tempo. E no meu caso era uma grande coluna de massa preta disforme com vários olhos vermelhos falando diretamente na minha cabeça. Existe uma certa correlação entre as três descrições, certo? Porém, cada um teve o seu detalhe diferente. Então, por conta disso, eu aconselho a que vocês esperem algo, mas não esperem exatamente o que vocês vão encontrar, tanto no Demonografia quanto na Goetia Ilustrada, né, do Crowley. Por quê? É muito pessoal o que vai acontecer. Alguns grandes ocultistas de Facebook veem quase tudo mulher pelada, homem pelado, na maior parte homens pelados gostosões e coisas do tipo, e nós sabemos que isso é piração da cabeça deles. Porém, alguns pontos vão se repetir, como eu citei o do Dantalion agora, alguns pontos se repetem, e aí é quando vocês vão perceber que se vocês chamaram um Egum qualquer, ou se vocês chamaram realmente aquela entidade da Goetia. Eu queria trazer isso só porque, como eu tive que reler esse livro inteiro, e no finalzinho ele homenageia um pouco esse David P. Wilson, eu queria falar um pouco dele, até porque muitas pessoas falam muito mal dos desenhos dele, mas é basicamente isso. Mas o que foi passado hoje para vocês lá no grupo? Foi passado o que é necessário dos requisitos mínimos, né, para fazer a evocação Goetia. Ao contrário do Dr. Hood, por exemplo, e do próprio Lemegeton e de outros magos um pouco mais detalhados, esse livro ele traz formas muito simples de você trabalhar com a Goetia, principalmente porque é uma releitura do Lemegeton baseada pela releitura do Crowley. E o Crowley nós sabemos que ele era muito papum, ele era muito da prática, ele queria as coisas rápidas. Tanto que em alguns momentos ele cita que nem há necessidade de fazer o ritual, o que claramente não deu muito certo para ele, né? Porque nós sabemos que apesar dele ter feito muito sucesso, ele terminou na merda e não é isso que queremos para nós. Ele se achava muito e nós sabemos disso. Vocês não se acham tanto assim. Vocês sabem que vocês estão aprendendo. Então, por conta disso, eu vou trazer os elementos básicos que eles citam, vou explicar um pouco sobre eles, lembrando que eu peguei e traduzi todas as descrições de todos os textos, de todos os elementos que ele cita obrigatórios na evocação Goetia, estão tanto lá no grupo quanto na Atos Negros. Então eu vou citar eles por alto aqui, para que depois vocês, né, caso tenham interesse em realmente fazer a prática, vocês vejam todos os detalhes já traduzido lá na Atos Negros, certo? Vamos começar com a primeira coisa.
Lembrando que na última aula a gente já falou de óleo de Abramelin, coisas do tipo, porque, de acordo com o Lemegeton, você só pode fazer a evocação Goetia se você tiver acesso ao seu sagrado anjo guardião, o SAG, S-A-G, Sagrado Anjo Guardião. E para que você tenha acesso ao seu sagrado anjo guardião, existem pelo menos duas formas populares, certo? Que a primeira é fazendo o ritual de Abramelin, que não é nada, absolutamente nada simples, certo? Nada simples. É um ritual que, se não me engano, demora pelo menos 6 meses, onde você tem que ficar isolado do mundo, sem comunicação, sem porra nenhuma. E quem já viu o filme A Dark Song, lá eles mostram direitinho como é feito o ritual. Obviamente, o filme é um filme, então vai aparecer zumbi no final, vai aparecer um monte de coisa mágica, de efeitos visuais muito duvidosos, né? Mas é um ótimo filme para quem quer entender o ritual de Abramelin, o qual o Crowley diz que fez. Alguns guitarristas famosos também disseram que fizeram. E algumas pessoas que vocês conhecem da Imperium Fortuna também assumem que já fizeram. Porém, pensem comigo nos dias de hoje o quão difícil seria você se isolar por mais de 6 meses sem comunicação com a humanidade e sem influência externa nenhuma. Claramente seria uma coisa para ordens, uma coisa para pessoas com muita grana, onde elas já teriam, assim como Crowley tinha, uma casa isolada no meio do nada que ele comprou exatamente para isso, sacou? E obviamente ele já tinha dinheiro e tudo para poder ficar 6 meses offline. Se eu ficar 6 meses offline, quando eu voltar, a única coisa que eu vou ter é meu nome no SPC Serasa. Não vou ter Sagrado Anjo Guardião nenhum. Eu vou ter SPC, não SAG, sacou? Então, por conta disso, é muito mistificado a ideia de que alguém consiga, né, uma pessoa normal, não tô falando de playboyzinho de ordem mágica, não. Esses caras conseguem. Eles vão lá, alugam um apartamento em Dubai, alguma merda assim, e fazem isso. Tô falando pessoas normais conseguir ter acesso ao sagrado anjo guardião. Seria muito difícil utilizando o ritual de Abramelin. Porém, nesse livro, que é do Crowley, nós temos um livro que foi escrito, que é uma adaptação, no caso do próprio Crowley, chamado Liber Samek, certo? Eu peguei o Liber Samek, né, porque ele cita, inclusive, né, nesse livro e tal, bababá, que você pode utilizar o Liber Samek para então entrar em contato com o seu sagrado anjo guardião. Mano, ele é grande para um caralho. Ele tem conteúdo para um caralho. Ele tem oração para um cacete. Ele é cansativo, ele é complicado, ele tem oração que não cabe na mente, sacou? Ou seja, mesmo que o ritual de Abramelin, que demora 6 meses, já seja uma merda, você fazer todo o ritual do livro de Samek é muito, muito trabalhoso. Porém, quando a gente fala que para você fazer o ritual da Goetia, você precisa necessariamente evocar o seu sagrado anjo guardião, isso seria se nós estivéssemos levando em consideração a obra original, né, de Salomão, e a obra da Golden Dawn. Então vocês já pensam em algumas coisas. Se o cara é da Golden Dawn e ele fala que para você evocar o seu sagrado, evocar um espírito da Goetia, você precisa do seu sagrado anjo guardião, você claramente precisa participar da Golden Dawn. Entendeu? Para você ter acesso na época, para você ter acesso ao livro Samek, para você ter acesso ao óleo de Abramelin, para você ter acesso a uma forma de fazer o ritual de Abramelin, você tinha que participar de alguma ordem. Então, você deixar bem claro que para você evocar um
demôniozinho, um duquezinho, o que quer que seja, você precisava ter acesso ao seu sagrado anjo guardião, era algo muito, muito lucrativo para a Golden Dawn. E nós sabemos que o Crowley fez a Golden Dawn literalmente ficar dourada, né? E não é no sentido da palavra tirando o ouro disso. Então o que acontece? É realmente necessário ter acesso ao sagrado anjo guardião para fazer uma evocação goétia, sendo que já falei na última aula que a própria mestra do cara nesse livro fala: mas se eu tenho acesso ao sagrado anjo guardião, eu não preciso evocar demônio, né? Então é mais ou menos isso. Vocês não precisam necessariamente ter acesso ao sagrado anjo guardião para trabalhar com demônio. Porém, vocês têm que ter acesso a algum tipo de divindade protetora a qual vocês confiam. Por isso que qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer uma evocação goética. Seja ela da Golden Dawn, seja ela católica, seja ela cristã, seja ela enoquiana, seja o que for. Desde que ela tenha a proteção de alguma egrégora, ela vai conseguir fazer isso. Porque é sempre ao contrário dos luciferianistas. É sempre deixado bem claro que você fazer uma evocação de um demônio da Goetia é algo perigoso, é algo que pode dar errado. Então, por conta disso, você não pode ir simplesmente com a cara e a coragem. Você tem que ter um plano B. Então, um cristão, que obviamente não deveria fazer isso, mas se um cristão fosse fazer, ele acreditaria em Cristo. Se um católico fosse fazer, ele acreditaria em Deus. Então, por conta disso, a gente tem os itens de proteção. Boa parte deles vão ser muito relacionados à magia judaica, à magia católica e coisas do tipo. Porém, todos eles podem ser adaptados à sua cultura. Até porque quando a gente fala triângulo, as pessoas falam: mas o triângulo é a Santíssima Trindade. Não, o triângulo é 3. O 3 é universal. Ele representa muitas coisas em muitos cultos, em muitas religiões. Vocês não necessariamente têm que se prender a Pai, Filho e Espírito Santo. Não. O 3 ele representa muitas outras coisas. O triângulo representa muitas outras coisas, assim como um tetragramaton nada mais é do que o grande Deus, que não necessariamente é um barbudo sentado numa cadeira falando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, por conta disso, essas adaptações existem. O Crowley, ao final da vida, percebeu isso e, por conta disso, ele desmistificou muito das necessidades, né, do usuário de ter que fazer todas aquelas preces, e literalmente são preces e orações absurdamente católicas e antigas, para tudo que é anjo possível, para tudo que é santo possível, para tudo que é Jesus Cristo possível. Ele mesmo tirou isso da prática com o tempo. E esse livro deixa isso bem claro. Tanto que no que eu passei para vocês semana passada, vocês percebam que o cara, ao fazer o ritual dele para Orobas, ele não utilizou de sagrado anjo guardião, de porra nenhuma dessas, e Orobas veio, certo? Apesar de que deu um pouquinho errado para ele, mas depois deu certo. Então vamos lá para o que precisa e o que funciona. Então vamos começar. Primeira coisa que todo mundo precisa para fazer o seu primeiro ritual de evocação é o círculo de proteção. Para que serve o círculo de proteção? O círculo de proteção ele vai representar o universo do mago quando ele está fazendo a evocação de uma entidade a qual não pertence ao seu universo. O círculo significa 1, ou seja, o número 1 significa o uno. Quando o mago está dentro do seu círculo de evocação, o que ele está fazendo é se tornando Deus. Porém, o círculo de evocação ele é feito em 2 etapas. Você primeiro tem um círculo e ao redor você tem outro círculo. Ou seja, você tem um aro ao seu redor. Você fica dentro do aro central e entre o aro de fora e o aro interno você tem 6 polegadas. O círculo a gente já viu, inclusive, né, na aula passada, qual era o tamanho dele. E ele é grande pra caralho.
cabe bastante gente. E dentro desse círculo, né, desse aro, desse círculo, é onde você vai colocar os nomes de Deus. De acordo com a goétia tradicional do Lemegeton, você coloca 72 nomes de Deus em hebraico, escritos numa cobra que às vezes morde o próprio rabo. Não é necessário, certo? Você pode simplesmente colocar os 72 fucking nomes. Porém, para você acreditar nos 72 nomes em hebraico de Deus, adivinha, você meio que tem que entender hebraico e entender um pouco da cultura judaica. O que acredito não seja muito o caso de vocês. Porém, muitas pessoas compram esse círculo na internet pronto, porque dá muito trabalho escrever em hebraico. E até hoje muitas pessoas ainda dizem que alguns nomes estão escritos errados, certo? Então o correto para vocês é colocar o nome das entidades às quais vocês acreditam que protejam vocês. Se tu acredita em Deus, somente em Deus, escreve Deus, parceiro. Se tu acredita em Jesus, tu escreve Jesus. Se tu acredita numa pombagira, num orixá, num elementar, num djinn ou qualquer coisa do tipo, você vai colocar o nome desse Deus dentro desse aro. Ah, mas e se for só um? O que é que eu faço? Repete até fechar o círculo. É sempre importante fechar o círculo. Então, se tu acredita em Cristo, tu vai escrever Cristo, 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 até fechar esse círculo. Isso é muito importante. Se você acredita em Cristo, em Jeová, em Deus e Marília Padilha, tu vai escrever esses nomes, depois você vai repetir esses nomes, depois você vai repetir esses nomes, depois você vai repetir esses nomes. O seu círculo na parte exterior, entre você e a saída do círculo, tem que trazer todos os nomes, certo? De proteção que você conhece. Outra coisa que eu não lembro, essa eu não traduzi, porque tá em enoquiano, e aí quando você bota para traduzir, o tradutor confunde enoquiano com inglês e vira uma putaria do caralho, mas vocês encontram nesse livro aí em PDF. Os pentagramas elementares, ou seja, os pentagramas que representam cada um dos elementos. Ao contrário do que a gente aprendeu lá no curso de amuletos, você não vai fazer um pentagrama com todos os elementos. Você vai fazer 5 pentagramas e cada um deles é feito com um elemento específico. Como é feito um pentagrama elementar? Cada direção que você faz para um pentagrama de evocação, ele começa numa direção e termina em uma direção. Vocês encontram isso facilmente, tanto lá no nosso material quanto na internet. Ele só começa num ponto e termina em outro. Mas a forma de fazer é a mesma. Porém, de acordo com esta obra, existe também a prece em enoquiano, certo? A qual você tem que dizê-la ou entoá-la, vamos colocar. Eu digo vibrar, o correto seria vibrar. Vocês teriam que vibrar enquanto traçam esses pentagramas. Então você vai ter um pentagrama da terra, um pentagrama do fogo, um pentagrama da água, um pentagrama do ar e o pentagrama do espírito. Que nesse caso não é do espírito que está sendo evocado, mas do seu espírito. E aí é onde entram os pontos cardeais. Cada pentagrama que vai ser utilizado tem que ficar direcionado ao seu ponto cardeal exato, que também é muito fácil de vocês encontrarem, certo? Se não me engano, acho que norte é terra, sul é água e por aí vai. Então não vai ser difícil de vocês encontrarem. Como é feito isso? Pemba no chão, certo? Giz no chão, caneta no chão. Caneta não, porque vai ser uma merda de tirar. Mas o ideal é giz e pemba no chão. Então, até então vocês vão ter um círculo, outro círculo ao redor, os nomes de Deus escritos, né, nesse aro que fica dentro dos círculos. Do lado de fora do círculo, em direção a cada ponto cardeal, vocês vão ter um pentagrama elemental de cada elemento e inclusive do espírito, onde vocês, ao desenhá-los da forma correta, vocês vão ter a prece para cada elemento, certo? Ou seja, vocês vão estar evocando os elementos. Lembrando sempre que existe o pentagrama de evocação e o pentagrama de banimento. Vocês vão fazer, nesse caso, o de evocação. E percebam
que se vocês forem seguir todas as medidas do Lemegeton, o espaço necessário para fazer isso é muito grande, certo? Então, fazer num lugar muito pequeno, vocês não vão poder respeitar as medidas que são colocadas no Lemegeton, porque só o círculo é enorme. E fora desse círculo você tem que fazer os pentagramas, que também são muito grandes. E aí a gente vai pro triângulo, que também, se não me engano, eu acho que ele tem 90 centímetros cada lado. Então é um triângulo grande pra cacete, onde vocês vão ter que escrever anafaxeton, primeumaton e tetragramaton. Sendo que anafaxeton quer dizer o grande Deus de todos os hastes celestiais. O primeumaton é o primeiro e o último. E o tetragramaton é basicamente Jeová, ou o nome de Deus completo. Por que você coloca isso? Você está chamando o nome de Deus em cada lado do triângulo. Ou seja, você está criando uma prisão e você está evocando Deus das 3 formas possíveis, e aí a gente vai para o número 3, como já citado, para que eles protejam esse triângulo para que o espírito o qual foi evocado não consiga sair desse triângulo. Porque dentro desse triângulo você ainda vai escrever o nome, se não me engano, de Miguel ou Michael, certo? Que é o arcanjo Miguel. Ou seja, você vai lá botar Michael. E aí sim, dentro disso você vai colocar um círculo, que normalmente as pessoas pintam de verde esse círculo, né? E dentro desse círculo é colocado o sigilo do espírito o qual vai ser evocado. Algumas pessoas preferem colocar dentro desse círculo interno um espelho negro. E dentro desse espelho negro, ou na base desse espelho negro, é colocado o sigilo do espírito o qual vai ser evocado. O que é o sigilo desse espírito? Na obra do Lemegeton, nós temos o Teurgia Goetia, que é o almanaque, né, a Pokédexter. Só um segundo. É a Pokédexter, onde está o nome de todos os 72 demônios que podem ser evocados com o ritual da Goetia. Como você escolhe o demônio qual você vai evocar? Lendo. A grande verdade é essa. É um catálogo de espíritos. É um catálogo onde cada espírito foi catalogado, né, óbvio, por alguém que teoricamente já praticou com ele. E aí eles foram guardando esses 72. Foi Salomão? Não, não foi Salomão. Na obra original de Salomão não são citados 72 espíritos. São citados no máximo 16, certo? E ele não vai lá e fala tão bem como você encontra, né, no Lemegeton. No Lemegeton eles falam, é um espírito que encontra tesouros, ele é bom para finanças, ele é bom para isso, ele é bom para aquilo. É bem catálogo mesmo e as descrições são absurdamente preguiçosas. Então, às vezes, é interessante vocês encontrarem autores que já fizeram, no caso, essa prática e tem descrições maiores e melhores. Eu achava que nesse livro, né, do Goetia Ilustrada do Crowley, nós teríamos descrições mais complexas e tal. Mas as descrições que nós tivemos foram só de 2 ou 3 demônios em específico, e não dos 72. E é onde, inclusive, eu bato na tecla de que eu não acredito que alguém realmente evoque os 72. O que eu acredito que possa acontecer para uma criação de uma obra como essa é que você pegue 72 pessoas e cada uma evoque um, e aí tu pega o relato de cada uma dessas pessoas, e aí então você vai lá e faz a sua obra, e como o cara disse, demorou 15 anos. Me parece mais válido, sacou? Eu mesmo tenho pouquíssimas experiências com bicho, porque, pra mim, quem chama bicho demais está chamando Egum, certo? Se você chamou um bicho e você continua necessitando sempre da presença e da ajuda de bichos para fazer as coisas, é porque algo você está fazendo errado. Mas, como citado, se você está dentro de uma ordem, e a tua ordem tem 1000 pessoas,
tu separar 72 estagiários para fazer cada uma evocação e trazer os relatos durante um ano. Imagina, eu chego para todos vocês aqui. Amanda, João, Luiz, Thaís, Marcelo. Cada um de vocês escolhe um espírito. Vocês vão fazer a evocação dele durante um ano. E ano que vem, vocês me trazem os relatos que eu vou escrever uma obra sobre isso. Sacou? Eu imagino que funcionaria mais ou menos assim. Sacou? E daria muito certo. Ou não, alguns alunos poderiam acabar ficando pelo caminho, mas teoricamente daria muito certo. Certo? E o que rola? O selo do espírito. Muitas pessoas acreditam e compram o sigilo do espírito baseado na descrição do Lemegeton, onde ele cita qual é o material que deve ser utilizado. Então, por exemplo, você tem alguns espíritos que você tem que evocar com cobre. Alguns são com prata, alguns são com ouro, alguns são com estanho, alguns são com chumbo e por aí vai. A galera do marketing e da venda, eles já aprenderam isso e eles vendem os sigilos dos demônios. A Rafa, inclusive, que hoje não está entre nós, comprou, certo? Todos os sigilos, feitos acho que em bronze ou em cobre e tal. O que eu acho muito errado. Porque de acordo com esta obra tem que ser feito de pele de bezerro virgem e desenhado com sangue de coruja. Imagina o trabalho que daria. Algumas pessoas imprimem na impressora. E isso pra mim é o mais detestável possível. O cara ele nem se dá o trabalho de pegar uma caneta e ele mesmo desenhar. Mas e aí, Gigim? Qual é a forma correta? É com o bezerro? A forma correta é de metal? Eu particularmente acredito nos metais. Porém, nos metais não é para a primeira evocação. Por quê? Quando você evoca o teu bicho pela primeira vez, você não sabe se ele vai aparecer. E você tem que se livrar do material caso ele não apareça. Então se você faz o teu primeiro sigilo para um rei, e aí você faz de ouro. Ouro. E aí você vai lá e desenha um sigilo dele. Aí ele não aparece. De acordo com a tradição, tu tem que jogar esse ouro fora. Você não pode vender, você não pode penhorar. Você tem que despachar. E vocês sabem o que é despacho. Tem que jogar num rio, tem que jogar num mata, tem que jogar na floresta. Ou seja, você não pode mais ver aquilo. Porque não funcionou. Então, claramente, se alguém fosse fazer um sigilo, ele não iria logo de cara utilizar o material necessário para aquele espírito. Ele iria fazer o exato contrário, que é o que normalmente as pessoas fazem. Elas pegam um papel virgem, ou seja, um papel que não foi rabiscado ainda, e elas utilizam algum tipo de tinta para fazer o desenho do sigilo daquele espírito. E aí, então, ele faz a evocação daquele espírito. Se o espírito aparece, aí, então, ele promete que vai fazer o sigilo daquele espírito no metal o qual aquele espírito gosta. Então, se eu vou chamar um determinado bicho, e eu falo, olha só, apareça. Inclusive, lá nas descrições vocês vão ver muito isso de obedeça, apareça, venha. E você literalmente tem que ficar fazendo isso durante a evocação. Lembrando, não precisa necessariamente vocalizar isso. Tu pode fazer mentalmente. Então, para quem não tem liberdade de poder fazer barulho durante uma evocação, pode fazer mentalmente. Mas sim, você vai ficar insistindo. Apareça, venha, eu ordeno. E aí você aponta a adaga, que já foi citado, aponta a varinha. Apareça. E aí você ameaça. Caso você não apareça, eu vou queimar o seu sigilo. De acordo com boa parte dos relatos, quando você ameaça queimar o sigilo, destruir o sigilo daquele espírito, eles normalmente tendem a responder. Não que ele vai ser positivo contigo, mas ele responde. E para quem está começando, só o fato de saber que o bicho veio já é um começo. E aí é quando, durante a negociação, que foi citada, inclusive, na semana passada, que o cara ele vai lá e fala com o espírito, eu quero isso. Aí o espírito fala, daqui a um ano. Aí o cara fala, não, quero pra hoje, entendeu?
E aí ele fala, olha só, eu vou colocar o seu nome para que a eternidade receba. Mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês agora falando de Dantalion, certo? Eu estou falando bem de Dantalion. Ah, mas você não está colocando o nome de Dantalion numa pedra. Não, eu estou colocando num lugar pior. Eu estou colocando na internet. Essas aulas vão se tornar públicas. A quantidade de pessoas que vão saber que Dantalion realmente funciona e por que funciona, que já foi usado por um brasileiro, é enorme. Isso vai incentivar que mais pessoas procurem por Dantalion. E isso vai durar mais tempo do que a minha vida. Eu vou morrer, mas as minhas lembranças sobre Dantalion vão passar tanto para vocês como para as pessoas que verão esse vídeo no futuro e para as pessoas às quais vocês contarão sobre essa aula. Entendam como isso é uma espécie de homenagem que você faz a determinado espírito como barganha. Ou seja, o que eu quis com Dantalion eu consegui? Eu consegui, certo? O que Dantalion queria de mim, que é uma coisa que é muito oferecida para os demônios, que ele dure mais tempo, que ele seja conhecido por mais pessoas, que o nome dele cresça. Aconteceu? Aconteceu. E ainda vai continuar acontecendo. O que isso me garante? Isso me garante que se por acaso em algum momento eu tiver a necessidade de evocar Dantalion novamente, ele não vai ser aquele cara que vai falar: ah, Gigim, você de novo? Porra, Gigim, tu é mó chato. Não, muito pelo contrário. Ele já vai voltar falando: Gigim, quanto tempo? Estou gostando de como você me homenageia pelo mundo inteiro, para gerações futuras. Pensem que isso hoje em dia, para vocês que já estão na internet, parece uma coisa muito simples. Porém, imagina para um cara, um mago medievalista, sacou? Para o cara fazer com que o nome de um espírito fosse divulgado para o mundo inteiro, era muito mais trabalhoso, era muito mais cansativo, certo? Então por isso que a gente tem essas ressalvas de: ah, eu vou escrever o seu nome numa pedra, certo? E o espírito fala: uhul, beleza, eu vou ficar na pedra. Um dia alguém vai passar lá e vai me ver. Hoje em dia não. Hoje em dia, além de você escrever o nome dele numa pedra, você pode divulgar o nome e as benefícios, né, de ter evocado ele. Então entendam que algumas modernizações que existem na Goetia, elas são válidas sim, certo? Você criar um grupo, um fã-clube de Dantalion, mesmo que ele seja online, ainda é uma forma de adoração. Ainda é uma forma de você enaltecer o nome daquela entidade. Ah, mas ninguém ali vai fazer o ritual. Talvez não hoje, mas podem fazer no futuro, sacou? Então o que acontece? Quero que vocês entendam que o sigilo não é necessário fazer ele de pele de bezerro virgem pintado com sangue de coruja. Imagina o quanto de bezerro vocês vão ter que matar, o quanto de coruja, que eu acho que provavelmente deve ser crime matar coruja, entendeu? Só pra fazer um sigilo que, se não der certo, tu tem que botar fogo nele e se livrar dele, certo? Então não há essa necessidade. O sigilo ele pode ser feito de papel mesmo. E inclusive me veio uma coisa interessante, que infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas eu queria citar, que nessa obra, né, da Goetia Ilustrada, é citado cartas de tarô para fazer evocação Goetia. Que você pode utilizar o tarô, e no tarô ele indica qual seria o espírito o qual você deveria trabalhar. Porém, em análise, eu percebi que ele não utiliza os arcanos maiores do tarô. Ele utiliza somente as cartas numéricas de um baralho comum e não utiliza nem os reis, nem os valetes e nem as damas. Ele só utiliza as cartas numéricas do baralho. Então não vejo necessariamente que tenha que ser tarô. Mas eu acredito que você poderia utilizar... Não é isso que eu estou falando. Não é esse que eu estou falando, João. Esse daí eu detesto. O que você poderia utilizar como sigilo... Eu queria inclusive que a Rafa tivesse hoje aqui, mas não deu. Utilizar
carta do baralho daquele bicho que você quer chamar. No verso dela, você desenhar o sigilo quando fosse evocar a entidade. Ah, mas se der errado eu vou ter que jogar a carta fora. Vai, mas gente, carta de baralho é baratinho, pelo amor de Deus, né? Então eu acredito que seria uma coisa interessante, não tão cara, que poderia ser utilizada, certo? E é uma visão interessante, porque você carregar uma carta de baralho com um sigilo de uma determinada entidade com você, tem muito cara de Urucubaca, sacou? E tem um certo charme, vamos colocar assim, porque as cartas, elas sempre vão... Isso que eu tô falando, não é tarô. Não é tarô porque, apesar dele citar o nome tarô, e nós sabermos muito que o Crowley adorava o tarô de Thoth e tal, ele não cita nenhuma carta de tarô. Ele cita somente as cartas numeradas do tarô, que são as cartas do baralho. As de pau, não, 3 de paus, 2 de paus, 2 de copas. Nenhum dos demônios está relacionado nem a rei, valete e dama, e nem a nenhum arcano maior, morte, roda da fortuna, nada do tipo. Então por isso eu acredito que o que realmente estava sendo citado ali era baralho e não tarô, certo? Porque o tarô é muito específico, gente, vocês sabem que é muito específico. Exatamente, carta de baralho. E eu acho que daria sim, inclusive eu vou fazer um teste com isso, de tentar fazer uma evocação e utilizar um baralho normal, a carta do baralho normal, e desenhar o sigilo do espírito, né? Ao invés de fazer simplesmente num papel, mas fazer na carta do baralho específica dele. Lembrando que nessa obra aí, cada espírito aparece lá qual é a carta do baralho dele específica, além de todo o resto, certo? Galera, infelizmente nosso tempo já está acabando, então não vai dar pra gente continuar. O resto dos materiais estão todos lá postados na Atos Negros, então podem ler lá à vontade. Os detalhes estão todos lá. Eu já citei, só ficou faltando o hexagrama. O anel já falei, só ficou faltando o hexagrama, ficou faltando muito pouca coisa. E o hobby, né, que é a roupa que você utiliza. Mas eu citei o básico dele na última aula. Então, por hoje já é o suficiente, né? E o que eu queria citar é isso. Os itens necessários, a questão das imagens em si, do demonografia e coisas do tipo. E, obviamente, todo o conteúdo que já foi postado lá, que já está lá na Atos Negros, para vocês darem uma lida. Lembrando que as nossas aulas vão continuar sempre no mesmo dia, na quarta-feira, às 8 horas. Somente essa semana que a gente teve que adiar um pouquinho. Talvez semana que vem eu tenha que adiar novamente, porque também já apareceu muito serviço. Quando eu digo muito serviço, é muito serviço mesmo. Apareceu muito serviço durante essas semanas, até porque vai ter carnaval agora na sexta-feira, então eu não sei se vai dar tempo de eu dar as aulas, mas eu vou avisando vocês sem problema. Mas percebam, quer dizer que tá dando tudo certo, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigado a presença de todos vocês. Lembrando que agora a gente vai para a segunda hora, onde vocês podem fazer perguntas, observações, falar sobre o que vocês quiserem, e aí a gente continua, certo? Valeu, galera, até já já.